Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida no nome poderoso de Jesus. Seja bem-vindo. Hoje eu quero falar algo muito poderoso, testemunhar algo muito sobrenatural que aconteceu na minha vida aos 22 anos e quero que você preste atenção, por favor, eu peço a você. Porque eu fui curado, liberto, transformado. A minha vida foi restituída, pois eu vivia em um cativeiro, em uma prisão, porque eu sofria de uma condição de déficit de atenção, ao qual isso era uma prisão na minha vida, até os 22 anos. Até os meus 22 anos eu sofri com isso. Mas você pode perguntar, mas por que você não procurou ajuda antes? Eu venho de outro tempo. Eu venho de um tempo que não se falava disso. Se chamava isso de burrice. Sim. Talvez você vá até mesmo se identificar com aquilo que eu falo. Mas eu quero ler um trecho da palavra de Deus com você, que se encontra em Isaías 61 e verso 1. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Eu era cativo, eu era preso nesta condição. Por quê? Porque Deus da minha infância eu já notava que eu não era como os outros, que eu não aprendia como os outros. Deus, no meu tempo de escola, eu comecei a perceber dificuldades em mim mesmo, de ter amizades, de falar em público, de memorizar, de guardar aquilo que a professora falava. Até os meus 15 anos, eu não saía da quinta série. Você pode perguntar, mas e por que nunca procuraram ajuda para você? No nosso tempo, não se ouvia falar disso. No meu tempo de escola, não se ouvia. Hoje, com a ciência avançando, hoje as pessoas encontraram esta condição, o déficit de atenção. Eu não aprendia, eu não falava bem, eu não me comunicava com as outras crianças da mesma forma. Todos tinham amigos, mas eu me encontrava sempre sem amigos. Eu era sempre o último a ser escolhido para o futebol. Para todas as tarefas, eu era o último a ser escolhido. Talvez você diga, que triste. Realmente, para uma criança que está ali se desenvolvendo, realmente é muito triste esta condição. E quando você vai amadurecendo, crescendo, entrando ali na sua adolescência, você vê que todos estão avançando na sua frente e você está para trás. E aos 15 anos eu saí da escola. Eu queria trabalhar para fugir daquela condição, para não me expor mais, porque era uma condição triste. E logo, vindo de um lar perturbado, com muitas brigas, agressões, eu conheci minha esposa. Alguém que era uma pessoa de Deus para minha vida. Alguém que estava ali ao meu lado. E eu, com esta condição, eu sempre tive os piores empregos. Porque se eu fosse fazer teste em algumas empresas, eu não passaria. Porque eu não conseguia memorizar, eu não conseguia guardar nada na minha mente. Sempre trabalhei nos piores empregos, na construção, como varredor de rua. Mas, aos 22 anos, algo aconteceu na minha vida.
Aos 22 anos, depois que eu conhecia Jesus, com 19 anos, e comecei a buscar, e eu chorava, eu clamava, para que aquilo mudasse na minha vida, para que algo acontecesse na minha vida. E mesmo na igreja eu via que eu era diferente. Eu não conseguia pregar. Eu não conseguia ler um texto bíblico como eu li aqui para você. Se eu fosse ler, rapidamente aquilo fugia da minha mente. Aí eu me escondia, chorava, clamava a Deus, mas com desejo, um sonho no meu coração de ser um ministro da palavra de Deus. Peço desculpa a você, eu me emociono. Me emociono porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Foi algo extraordinário. E um dia estava eu, o meu irmão caçula e mais um irmão da igreja. Estávamos buscando, clamando a Deus no final de tarde, próximo para ir para o culto. Aquele irmão começou a orar. Meu irmão, ele tinha 8 anos de idade. Ele começou a falar em uma língua estranha, ao qual eu nunca ouvi antes. E nunca mais voltei a ouvir aquela língua. Eu nunca mais ouvi alguém falando daquela forma. E ele tinha apenas 8 anos. E aquela presença tomou a minha casa. E o meu irmão disse, falando em línguas, que alguém tinha chegado na minha casa. Que alguém tinha adentrado na minha casa, e eu morava em uma casa simples, de madeira, em uma vila, em uma comunidade, ao qual um pastor não iria, ao qual um líder não iria. Mas, naquele dia, o próprio Senhor entrou pelaquela porta. O próprio Senhor Jesus entrou por aquela porta e mudou a minha vida. Eu senti como se fosse uma eletricidade tocando na minha mão. Começou pelo minguinho e começou a correr por toda a mão e pelo todo o corpo. Algo me tocou. Era o Espírito Santo do Senhor. Mas ele é uma energia? Não. Mas assim eu o senti. Assim eu o senti em minha vida, percorrendo a minha vida naquele dia. Depois daquele dia, Deus abriu portas para mim, em outras empresas, e tudo aquilo que eu tinha dificuldade, eu aprendi. Eu terminei meus estudos em questão de pouco tempo, porque aquelas cadeias caíram. E a minha dificuldade de falar em público foi caindo. E a minha dificuldade na leitura foi caindo. Deus me chamou para ser um profeta naquele dia. E eu estou aqui, diante de vocês, dizendo a você, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus pode levantar alguém que era imperfeito diante dos olhos do mundo, que era incapaz diante dos olhos humanos. Deus levanta anônimos, pessoas incapazes, para fazer algo extraordinário. Deus levantou-me naquele dia.
Uma semana depois eu o vi com os meus olhos mais uma vez. Ele estava brilhando como a luz do dia, mais brilhando do que você pode imaginar, era a sua luz. E eu fiquei estático, paralisado, e algo sobrenatural aconteceu. Naquele dia eu fui ungido. Naquele dia o Senhor me ungiu para coisas poderosas. E revelações começaram a surgir. Curas começaram a acontecer em minha vida. Eu quero dizer a você que Deus pode levantar você. Deus não escolhe só pessoas capacitadas. Deus não escolhe somente pessoas que têm doutorado. Não. Deus escolhe aquele que o agrada. Aqueles que, para o mundo, são imperfeitos. Talvez você se encontre em uma dessas situações na sua vida, achando que Deus não pode fazer algo por você. Mas eu quero dizer a você, Deus pode. Deus pode e vai te levantar. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que nos acompanhe, acione o sininho de notificação, compartilhe, deixe uma mensagem dizendo eu creio. E eu oro por você nesta mesma unção. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por pessoas neste momento, por vidas que estão cativas, presas, com déficits variados. Eu oro por eles agora, em nome de Jesus. Eu oro por estas pessoas que sejam livres, livres em nome de Jesus. Com TDAH, seja, Senhor, o que for, livres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que Tu opera sinais, prodígios e maravilhas, como antigamente. Então eu te peço, toca sobre o Teu povo, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Saiba que Deus tem algo extraordinário sobre sua vida. Deus abençoe você.